Olá a todos e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao curso virtual de bonecas daqui do SESC. Hoje eu quero ensinar para vocês essa bonequinha toda delicada que tem uma modelagem extra. Vocês vão perceber que tem a modelagem dela com as perninhas para ficar em pé e tem essa modelagem daqui também, que é especialmente para ela ficar sentada e de perninhas cruzadas, se vocês preferirem. Então, vamos para o passo a passo. Vamos iniciar riscando todas as partes do molde no tecido, certo? E aí, todas as partes do corpo eu vou exatamente costurar em cima desse risco. Observem que tem essa partezinha da frente do pé. Essa parte eu não vou costurar, tá? Vai ficar dessa forma, percebam. Todo costurado em cima do meu risco, mas essa parte de baixo eu não vou costurar. O que eu vou fazer é cortar exatamente em cima desse risco. A caneta que eu tô usando é a caneta apagável. Então, depois da costura, é só passar um ferrinho de morno para quente, que vai apagar toda a marca da caneta. E depois disso, depois de totalmente costurado, estão vendo, gente? Um ponto firme, bem juntinho, para na hora de encher não abrir. Depois de totalmente costurado, exceto a parte da frente, como eu acabei de falar, eu vou cortar não tão próximo dessa costura. Eu vou obedecer sempre um padrão de espaço, senão vai descosturar. E aí, eu vou cortando na lateral dessa costura. Então, recapitulando, eu vou pegar a minha modelagem e vou riscar no tecido cor pele. Eu estou usando tecido tricoline cor marrom. Depois disso, o que eu vou fazer é costurar em cima do risco, com exceção na parte do pezinho, que eu vou cortar em cima do meu risco. Aqui está, todo cortado ao redor, e essa parte daqui em que eu não costurei, eu vou unir costura com costura, ok? Costura com costura, e eu vou simplesmente agora costurar. Eu vou costurar aqui, onde eu tô passando esse risco. E depois de costuradas, vão ficar assim, e eu já posso desvirar para encher. Eu vou desvirar não somente a perninha, mas também as outras partes desse corpo, tá? Deixa eu mostrar como ficou. Aqui como fica o pezinho, com aspecto de pé mesmo, tá? De uma menininha, ele fica curvado para frente. Tenham total cuidado no momento de desvirar. E se a tesoura estiver amolada, não façam esse processo, tá? Para não rasgar a peça de vocês. O outro pezinho.
E eu vou desvirar todas as outras partes. Como essa boneca é uma boneca grande, gente, vocês não vão sentir dificuldade para desvirar. O maior ponto de atenção é no momento de encher, tá? Porque ela precisa ficar firme, principalmente cabeça e região do pescoço. Já já mostro para vocês. Observem aqui no corpinho que tanto a parte do pescoço quanto a parte de baixo do corpo estão abertos, tá? Por quê? Porque por aqui eu vou encher e por aqui a gente vai embutir as perninhas. E aqui estão todas as partes devidamente costuradas e desviradas. Agora, o que eu vou fazer é encher essas partes. Vamos lá. Uma dica interessante que eu quero dar para vocês é em relação ao enchimento. Tem gente que faz essas bolinhas para depositar na boneca com enchimento, e isso não é o correto. O correto é espalhar quando a fibra não é de boa qualidade, e só assim, bem espalhada, é que eu vou transferir, eu vou depositar nessa boneca. Se for uma fibra de boa qualidade, com aquele aspecto de algodão, eu não preciso espalhar, eu vou pegar a quantidade e já vou colocando nessa boneca. Quando eu crio bolinhas, a sensação é de que essa boneca ela tá cheia de celulite. Eu vou colocar bolinhas também nessa boneca, entenderam? Então, quanto mais eu espalhar esse enchimento, melhor vai ficar o aspecto, né, da pele da nossa boneca. Espalhem bastante e preencham todos os espaços para ficar dessa forma. Eu não preciso encher completamente. Eu vou deixar mais ou menos uns 2 dedos, tá? Para facilitar quando eu embutir no corpo. Acabei de fechar a parte de cima da cabecinha, um ponto simples, porque o cabelinho vai cobrir. E agora o ponto maior de atenção é costurar o bracinho. O corpo nós não vamos fechar agora. A costura que eu vou usar é a costura invisível. Eu vou dobrar, tipo uma bainha, para iniciar essa costura. Depois que ficar assim, bem dobrado, os 2 lados na mesma direção, eu inicio essa costura invisível. Eu já vou começar escondendo o nozinho da linha. Com a agulha na horizontal, eu vou pegando as 2 extremidades. Lado direito, lado esquerdo, sempre indo para frente, tá? Como eu acabei de falar, a agulha na horizontal e os pontos no mesmo tamanho, na mesma direção. E quanto menores esses pontos, vocês vão perceber a perfeição que vai ficar essa costura. Então, caprichem. E sempre seguindo a mesma direção.
Finalizei, vou arrematar para não correr o risco de abrir essa costura. Eu não vou cortar essa linha, tá? Onde eu finalizei, eu entro com a agulha, puxo e corto o excesso. Olha, gente, cabecinha e os bracinhos já fechei, vou reservar. Agora eu vou ensinar vocês a como colocar o corpinho na perninha. Lembrando que eu vou deixar 2 dedos sem enchimento, para não correrem. Eu vou até colocar o alfinete aqui e aqui também. Para não passar, né, para a parte de cima, para não atrapalhar, eu vou colocar até alfinetes. Agora, eu venho aqui e coloco esses pezinhos na mesma direção. E para embutir essas pernas, eu vou pegar o corpo, vou dar uma dobra, como se fosse fazer uma bainha, porém ainda sem costura. Eu vou dobrar todas as partes e vou colocar essas pernas. Vocês podem vincar tanto com as unhas ou com o ferro de passar. Já estão posicionadas as duas, né, nos alfinetes. E agora eu já posso fazer o encaixe costurando toda essa parte de baixo. Eu vou costurar não somente na parte da frente, mas também aqui, nessa parte de trás. Começo por aqui por dentro, para esconder o nó da linha. Arremato e inicio. Olha, gente. Pontos pequenos e firmes. E eu não deixo nenhum espaço aberto, tá? É como se fosse um ponto de máquina mesmo. Fecho tudo. Pegando das duas partes. Observem que eu finalizei a costura indo e agora eu tô fazendo uma costura reforço, finalizando, voltando essa costura. Quanto mais firme ela fique, melhor.
Aqui está. E a perna. E aqui a gente pode tirar todos os alfinetes. Olha a mobilidade da perninha. O que podemos fazer agora é encher. O segredo para esse pescoço ficar firme é colocar bastante enchimento. Observem, bem firme, como tá aqui. E agora, eu já posso fechar. Assim como na cabeça, uma costurinha sem muita delicadeza, porque vai ficar tapado, né? O cabelinho também vai cobrir aqui. Finalizei essa etapa e agora a gente vai montar esse corpinho. Vamos então montar esse corpinho, finalizar a montagem dele, cabeça na frente do pescoço. Ela não fica nem sem pescoço e nem muito pescoçuda. A gente precisa dosar a posição exata para a localização dessa cabeça. Aqui tá perfeito. Encontrei o local correto, eu já coloco os alfinetes para não escorregar. Coloco o máximo possível. Quando eu perceber que já estão fixos no alfinete, aí sim, eu posso começar a costurar. Vou colocar na frente e atrás. E vamos iniciar essa costura sem que ela esteja tão perfeita, mas bem fixa. Aqui logo no início, eu não preciso usar a costura invisível, tá? Eu vou me preocupar em pegar tanto na cabecinha quanto no pescoço. Essas duas partes, elas precisam ser fixas imediatamente para eu conseguir ir deslizando e costurar toda a volta, inclusive a frente. Na lateral para frente, aí sim, vocês já podem usar a costura invisível, vai facilitar bastante o processo. Vamos iniciar. Agulha na horizontal, pego a parte do pescoço, ainda na horizontal, pego a parte da cabeça.
Vou fazendo isso em toda a extremidade. Na parte da frente, os pontos ainda menores, para a gente não conseguir perceber que tem essa costura. Chegamos na parte da frente e o processo é o mesmo. Agora os bracinhos. Costura no centro dessa costura. A mesma coisa na mesma direção, o outro bracinho. Com o mesmo tipo de costura do pescoço, eu vou fazer também nos bracinhos, que é a costura invisível. Eu vou pegar não somente na parte de cima, mas costurando todo o entorno. Então, eu venho, começo em cima e vou costurar todo ao redor, finalizando exatamente aonde eu comecei. Aqui está. Para fazer a pintura também é super simples. Primeiro eu preciso direcionar os olhinhos dessa boneca, nunca esqueça. Como eu ainda não coloquei o cabelinho, a gente vai projetar aonde vai ficar esses cabelinhos. Geralmente eu dou uma margem de 2 a 3 dedos, certo? Vou dar uma margem de 3 dedos, que é essa parte de cá, ó. Eu tô usando a minha caneta invisível, só para criar essa margem. Então, a minha pintura, ela precisa começar daqui para essa parte daqui de baixo. Essa parte toda daqui vai ser a aplicação dos cabelos, tá bom? Aí, se eu não sei fazer esse olhinho aleatoriamente, direcionar aleatoriamente, eu sempre vou usar os 2 alfinetes, de preferência da mesma cor. Se eu quero esses olhinhos mais juntos, estaria ótimo, mas eu quero um pouco mais separado. E percebam que o risco tá aqui, eu não vou colocar esse olho na parte de cima, ok? Eu desço um pouco mais, porque ainda vou colocar a sobrancelha dessa boneca. Então, por isso eu não posso subir tanto esses olhinhos.
Então, como eu falei, eu quero os olhos um pouco separados. Então, eu vou brincando com os alfinetes. Eu vou posicionando. Essa posição aqui está ótima. Mesma direção. Eu tô colocando, gente, mais ou menos 2 dedos entre o risco do cabelo e esse alfinete, tá bom? E aí, essa posição está ótima. Eu já posso iniciar. Se eu não sei, se eu não tenho coordenação adequada para fazer a bola do meu olho diretamente com a caneta, eu posso usar o auxílio de um molde para os olhos. Eu escolho o formato adequado para essa bonequinha, eu vou escolher esse oval. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no centro do alfinete e vou riscar, tanto do lado quanto do outro. Então, centro do alfinete e risco com a minha caneta apagável. O outro também. Aqui está. Já posso tirar os alfinetes e já posso iniciar o processo da pintura. Se vocês quiserem já demarcar boquinha, nariz, pode ser também. Então, eu continuo demarcando com alfinete. Eu vou colocar bem no centro desse olhinho, desses olhinhos. Eu coloco esse alfinete, ok? Aqui está. Se quiser subir um pouco mais, subir, acho que ficou melhor. Aí eu venho, faço movimentos circulares e delicados, só para marcar esse alfinete, né? Para não atrapalhar na hora de riscar. Já marquei, vou fazer o nariz. Narizinho feito. E agora, a boca. Nesse centro. Tá ótima a boquinha aqui. Os mesmos movimentos circulares. Marquei o centro da boca e vou fazer 2 riscos. O primeiro para cá e o segundo para cá. Lembrando que, se não se sentem seguras para fazer esse risco dessa forma, vocês vão usar o molde para a boquinha. Assim como eu dei a dica do molde para os olhos, vocês fazem o molde para a boca, tá bom? Eu quero essa boneca com um sorriso bem largo. Tá ótimo assim. Vamos para a pintura. Primeira etapa da pintura, o blush, para fazer iluminação no rostinho. Eu coloco uma fina camada e tiro o excesso, para não manchar essa boneca. Quem estiver fazendo a boneca de pele clara, tem que ter o cuidado ainda maior, porque pode manchar com maior facilidade. Como o tom da minha é escuro, eu não preciso tirar tanto desse blush, porque o tom do blush é muito parecido com a cor da boneca. Aqui. Agora sim, ressaiu. Eu espalho, porque eu não quero somente demarcar a bochecha.
O que eu quero é fazer a iluminação desse rosto, para a boneca ficar com um aspecto mais realista. E eu vou distribuindo nesse rostinho, no queixo, bochecha, na testa. Então, muita gente pensa que o blush ou a tinta rosa a gente só vai colocar na bochecha, mas não, tem que distribuir no rosto, nos pontos de iluminação. Eu posso vir com um pincel mais fino e tracejar nos pontos mais finos. Aqui eu tô dando profundidade aos olhos. Eu preciso preencher em todos os olhos? Não, só aqui na lateral eu aplico esse blush. E eu posso fazer isso com a tinta de tecido também, tá, gente? Tirando todo o excesso num paninho, com o mesmo pincel, eu vou distribuindo no rostinho da boneca. Tá ótimo. Agora eu venho com a caneta para tecido. O número dela é a numeração é 02, caneta Micron. E nesse tracejado daqui da caneta apagável, eu já cubro com a caneta de tecido. Quem preferir, pode pegar o molde, colocar exatamente no risco da caneta apagável e passar a caneta de tecido. Olha que perfeição. Faço a mesma coisa do outro lado. Quem já se sentir segura e quiser já fazer com a caneta permanente, pode. Eu aconselho sempre começar com a caneta apagável, porque se ficarem tortos, tem como apagar, né? E a permanente não. Aqui está, aproveito e já risco o narizinho. Eu vou pegar tinta de tecido preta e vou distribuir aqui no centro desses olhinhos. Observem que eu tô usando um pincel fininho. Esse pincel é o filete 00, tá bom? Facilita bastante. Se vocês não se sentirem seguras usando esse pincel, vocês podem também usar uma caneta sem risco, sem a carga já, né? Ela já tá finalizada. E eu venho, coloco a tinta na parte mais fina dessa caneta e vou distribuindo nos olhinhos da boneca. Posso fazer esse processo também com palito de churrasco, tá? Palito de dente, palito de churrasco, para quem não tem tanta prática em manusear, em fazer a pintura com o pincel. Com o pincel é mais rápido, mas o risco de manchar para quem não tem essa prática, essa segurança toda, ele pode ser realmente maior.
A proporção que vai secando, vocês vão vendo a necessidade de passar ou não uma outra demão de tinta, tá? Tá ótimo assim. A gente precisa esperar secar para vir com os pontos de iluminação. E enquanto isso, eu já posso demarcar aqui os cílios. A mesma coisa as sobrancelhas. A tinta preta já está seca, então eu venho agora com a tinta branca para fazer a iluminação dos olhos, tá? Tô usando um boleador, mas pode ser também a ponta de uma caneta sem a tinta. E venho sempre na tampa da minha tinta. Vou fazer uma bolinha em cima. Uma embaixo. A mesma coisa no outro olhinho. Eu tiro o excesso, sempre com a ajuda de um pedacinho de pano, tá? De papel, flanela, eu tiro todo o excesso. Vou usar a parte mais fina desse boleador, porque ficou aqui algumas falhinhas, eu preencho. Agora sim. A mão bem leve, tá bom, gente? Esse daqui não precisa. Eu preencho aqui. Vou colocar também nas bochechinhas. É opcional, tá bom? Molhei demais com a tinta. É interessante tirar esse excesso. Colocar mais um aqui nos olhos. Olha como essa boneca vai ganhando mais vida, não é verdade? Ainda com a caneta, vou fazer algumas sardas nessa bonequinha.
Tá ótima a quantidade, bem discreta, né? E observem que a boquinha ela tava aqui em cima e eu desci um pouco mais para preencher com tinta. Mas eu quero ensinar para vocês uma outra técnica de fazer essa boquinha que não seja pintada, tá? Como eu ensinei para vocês pintura nos olhos, eu decidi fazer uma outra técnica na boquinha. Então eu vou demarquei essa parte daqui de baixo e essa parte de cima daqui eu não vou precisar. Após fazer esse processo, após terminar a boquinha, eu venho com o ferro quente e apago. Quero ensinar para vocês a bordar essa boca. Agulha, linha comum. Eu vou começar na parte de trás, porque o cabelinho vai esconder. Deem preferência a fazer esse processo com a tinta bem seca, tá bom? Mas como o tempo é curto, eu vou tomar o maior cuidado possível e vou fazer assim mesmo com a tinta ainda molhada. Então, eu dei um ponto arremate aqui atrás e começo. Exatamente aonde está riscado com a caneta, eu vou passar essa linha e agulha. Os pontos precisam ser pequenos, tá? Aqui eu vou finalizar. Essa agulha vai lá para trás. Se puderem colocar o dedo aqui para garantir que não vai embolar, ótimo. Finalizo com arremate. Aqui está. E para fazer esses cabelinhos, eu vou precisar mais ou menos de 1,5 pacote de lã. E é bem fácil. 4 dedos semi-abertos, não tão abertos, tá? Semi-abertos. Eu vou dar em torno de 15 a 20 voltas. Eu dei 15 voltas porque essa lã, ela não é tão fina. Se for uma lã fina, vocês precisam dar 20 voltas. Se for uma lã mais grossa do que essa, 10 voltas é o suficiente. Então, dadas essas voltas, eu corto um outro pedaço, forma-se um anel. A gente vai fechar esse anel e vai amarrar ao meio. Dei em torno de 3 nós, para garantir que não vai desatar, tá certo? Agora eu vou cortar os excessos, inclusive essas pontas daqui.
e vai ficar dessa forma. Essas 15 voltas que eu dei, de 15 a 20, é para colocar em toda a dimensão da cabecinha dela. Porém, nós vamos precisar também de 4 tufos para fazer a Maria Chiquinha, e esses tufos precisam ser maiores. Então, o que é que eu vou fazer? Agora, com os dedos, os 4 dedos ainda mais abertos, eu vou fazer 4 tufos de 20 voltas. E a aplicação desses tufos é bem fácil. A primeira coisa é colocar um aqui no centro, que vai simbolizar a franjinha dela. E agora eu vou distribuindo aqui na frente. Essa franjinha, o tufo ficou na lateral, na posição horizontal. Agora, o próximo tufo eu já vou colocar na vertical. Ao invés de assim, eu vou colocar assim, para frente. Pode usar cola de silicone, cola quente ou pode costurar. O próximo tufo também na horizontal. E eu vou mesclando, tanto de um lado quanto do outro. Porém, a parte de trás, eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou colocando na posição que vocês perceberem que tem a falha, que tem a carequinha, a gente vai preenchendo essa carequinha. E como esse cabelo é volumoso, esses tufos não precisam ficar tão próximos. Observem que tem mais ou menos um dedinho de distância, mas eles ficam bem preenchidos. Coloquei aqui na frente, como eu falei, atrás, a gente vai colocando em posições aleatórias, tá? E depois que eu preenchi toda a dimensão do cabelinho, eu já posso fazer a Maria Chiquinha. Eu venho aqui na lateral, coloco o primeiro tufo mais na frente e o outro tufo atrás desse que eu acabei de aplicar. Lembrando que são os tufos maiores. Vai ficar assim. Eu faço a mesma coisa aqui do lado. E para essa Maria Chiquinha se destacar ainda mais, é só colocar 2 lacinhos aqui ao lado desses tufos maiores. Agora vamos fazer o short dessa bonequinha. Eu vou pegar o tecido, aqui no molde fala tecido dobrado, então eu vou dobrar o tecido. Vou colocar essa parte que está sinalizado que é necessário estar dobrado, coloco no meu molde. Eu vou riscar e vou cortar exatamente no risco. Vou fazer essa etapa 2 vezes. Então, vai ficar assim. 2 vezes. Depois de feito isso, eu abro e vou colocar um em cima do outro. Vocês vão notar que essa parte é menor do que a daqui de baixo. Então, essa parte daqui é da cintura, nós vamos costurar essa dimensão daqui. Costuro aqui e faço a mesma coisa do outro lado. Depois de costurar essas laterais, eu vou fazer a bainha na cintura e nas perninhas também. Vai ficar dessa forma. Aí é só
fazer dessa maneira. Vocês já conseguem perceber, né, o formato de um shortinho. E eu vou fechar essa parte daqui de baixo. Aonde eu tô riscando é exatamente aonde vocês precisam fechar. Não costurem tão próximo ao corte para não correr risco de desfiar. Observem que essa costura aqui na cava, ela não pode ser tão próxima ao corte para não correr o risco de desfiar. Depois disso, para o acabamento ficar ainda melhor, vocês podem costurar no zigue-zague ou vir aqui e fazer uma costura no chuleado, onde eu vou envolvendo a agulha com essa linha dessa maneira, como se fosse um caseado, um dente de cão, para não correr o risco, né, de desfiar. Vai ficar dessa forma daqui. Façam pontos pequenos, bem feitinhos, porque o acabamento da peça é muito importante. E depois, vocês vão colocar elástico ou uma fitinha de cetim fina para prender na cinturinha dela. Eu deixei essa parte daqui, olha, aberta. Eu costurei ao redor, mas aqui eu deixei uma aberturinha para passar o meu elástico. Quem quiser também pode decorar, colocando bicos, fitinhas nas perninhas. Vai valorizar ainda mais essa peça. Aí vocês colocam aqui embaixo. Para fazer os sapatinhos, também muito fácil, eu vou colocar o meu molde no tecido, na cor escolhida. Eu vou riscar e vou cortar exatamente no risco. Tanto essa partezinha da frente, que são duas, tecidinho dobrado, cortando no risco, quanto as duas solas também. Tecidinho dobrado, molde em cima, risca e corto no meu risco. Os lacinhos, tecidinho dobrado, aqui já muda. Eu vou riscar e vou costurar nesse risco, tá certo? E aí, costurado vai ficar dessa forma. Eu vou cortar não tão próximo à minha costura. Eu dou um talhozinho em uma dessas partes para desvirar. Como eu falei, o talho ele precisa ser pequeno para não danificar a nossa peça. E com essas partes já devidamente cortadas, eu vou fazer o seguinte. Primeiro aqui na sola. A sola eu vou costurar toda ao redor. A gente chama de costura de segurança, que é, por enquanto, para fixar essas duas partes, tá? Faço isso nas duas solas. Costuro aqui. E essa costurinha de segurança, ela pode ser na pontinha, porque vai vir uma outra costura. Então, não precisa ser na direção de um dedo não, tá, gente? Aonde eu tô riscando, só para realmente fixar uma sola na outra. Aí, vocês podem costurar bem na pontinha, não esqueçam. E essa parte daqui, eu vou costurar, agora já não será na ponta, essa parte daqui. Agora que eu finalizei essas costurinhas, eu não posso esquecer de dar pix aqui ao redor, para facilitar um corte bem pequeno, tá, gente?
só para facilitar quando eu for desvirar. Só aqui nessa parte de cima mesmo. E agora é bem fácil também. Eu vou abrir. Perceberam? Abro bem. E vou juntar essa costura do lado direito com essa outra costura. Olho se realmente, né, estão juntas. E o que é que eu vou fazer? Eu preciso agora costurar aqui para fechar. Nem tanto na ponta, observem. Aqui está, devidamente costurado, vai ficar dessa forma. Eu vou, então, desvirar. Já vai ganhando forma de um sapatinho. E agora finalizo encontrando o meio desse sapato. Eu posso ou dar um corte bem pequeno. Aqui não precisa porque já tem a costura. Ou a outra opção é riscar. Lembrando, caneta apagável. A mesma coisa eu vou fazer com a sola. Aqui, olha. Eu vou também numa outra opção, na terceira opção, que é vincar. Então, já foi encontrado o centro. Eu vou unir qualquer um dos dois lados. Centro com centro. E eu vou costurar todo ao redor. Aqui da mesma forma, olha essa costura. Vamos juntar, né? E vou aqui colocar o centro com o centro também. Agora, fácil, é só juntar a sola com a parte de cima. Eu vou riscar só para mostrar para vocês aonde que a gente vai costurar. E observe que não é tão próximo a essa ponta, né? Para não correr o risco de desfiar. Mas façam aquele acabamento, tá bom? Que eu expliquei para vocês lá no shortinho. Caseando na ponta ou a costura do zigue-zague. Agora é só costurar aqui ao redor, fechando toda essa extensão do sapatinho. Costurei todo ao redor. Certifique-se de que realmente todas as partes, tanto na frente quanto atrás, estão costuradas. Desvira. E vamos colar ou costurar o lacinho aqui no centro. Se quiserem colocar uma pérola, vai valorizar muito a peça de vocês. E agora é só calçar. Vocês vão perceber que esse sapatinho vai ficar certinho no pezinho dessa boneca. Para não correr o risco, né, de quando a criança estiver brincando, de sair. Aqui está. E o vestido a gente faz da seguinte forma. A gente pega o molde, risca no tecido dobrado. Essa parte de cá, a gente vai costurar. Toda essa região daqui. A gente vai costurar, gente, exatamente aonde tem o risco, tá? Então, essa parte em cima do risco do círculo
e aqui nessa reta também. E aqui está. Acabei de fazer a costura. O que é necessário agora é exatamente onde está o risco da caneta. Eu vou cortar toda a dimensão. Eu só não vou cortar aonde eu coloquei, onde eu costurei, tá certo? E nessa região em que eu acabei de costurar, eu vou também cortar o excesso com atenção muito maior nessa região aqui circular, para não correr o risco de cortar a parte que já foi costurada. Se vocês não tiverem a tesoura de picotar, vocês vão precisar dar piques com a tesoura convencional. Os piques bem pequenos, para não correr o risco de rasgar essa costura que você acabou de fazer. Feito isso, agora você precisa desvirar. Vai ficar assim. Agora a gente vai fazer as manguinhas. Tecido dobrado, eu vou riscar todo o molde nesse tecido e vou cortar exatamente nesse risco, que vai ficar assim. Mas observem que essa manga, ela é maior do que a dimensão desse vestido, do que a extensão desse vestido. Então, para encaixar direitinho, perfeitamente, a gente vai franzir. Esse franzido vai acontecer do início até o final. Essa costura também é um alinhavo, só que aqui a gente precisa prestar uma atenção maior. Se eu quiser um franzido maior, mais largo, esses pontos serão mais largos. Nesse caso, eu quero algo mais delicado, por se tratar de um vestido de uma bonequinha. Então, os pontos, eles precisam ser também pontos delicados, para que o franzido, ele fique bem juntinho. Acabei de franzir, vou dar um nó nas duas pontas, não somente no início. Vou pegar o lado do forro, o lado avesso do meu vestido, e vou começar a encaixar essa manguinha. Observem, é necessário que fique assim. Então, eu venho, observem que aqui tem uma parte reta dele, tem uma parte reta também dela, e tem uma parte reta também do vestido. Aí, eu vou juntar primeiro essas duas partes. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Parte reta, manga, parte reta, vestido. Quando eu falo vestido, é a parte da frente do vestido, tá? Parte de cima dele. Aqui está. E para conseguir encaixar essa parte de cá, essas duas partes, eu só vou franzir. Eu vou franzindo dos dois lados para não ficar um lado mais franzido do que o outro. Agora sim, ficou perfeito. Eu coloco alfinetes.
eu vou costurar todo esse entorno e vou colocar outra manguinha também. Aqui está o resultado dessas manguinhas costuradas. Nessa parte que eu informei para vocês que é a parte reta, eu não costurei, tá? Só na parte inclinada, na curvatura. E o vestido já vai ganhando forma. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento daqui pra cá. E eu agora vou prender, vou fechar a cava dessa manguinha. Aí eu vou costurar daqui pra cá. Antes de fazer essa postura, é aconselhável já fazer essa bainha. Fica mais fácil quando a manga tá aberta. E depois de costurar das mangas, vai ficar assim. Agora, o que é que eu vou fazer? A parte de cima desse vestido eu já finalizei. Se vocês quiserem colocar algum enfeite na manga, na gola, vai ficar muito legal também. Vai valorizar ainda mais a peça. Olha o exemplo do frufru. Vocês vão dobrar para o acabamento ficar melhor. E vai costurar em todo o entorno. Agora, a parte da sainha. Vou precisar de um pedaço de pano que vai conter 90 na largura e 20 na altura. Na parte de cima, eu vou franzir da mesma forma que fizemos com a manga, com as mangas. E na parte de baixo, bainha. Se quiserem colocar uma fita, né, como eu acabei de falar, vai valorizar ainda mais a peça. Acabei de franzir a parte de baixo do vestido. E para eu saber exatamente a quantidade que eu preciso fazer esse franzido, eu faço o seguinte. Lado avesso do vestido, lado avesso dessa saia do vestido. Eu vou iniciar juntando nessas duas partes. E vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou juntar. Essa parte daqui, gente, eu deixo um espaço maior, porque eu preciso fechar, né? Então, eu deixo esse espaço aqui, mais ou menos um dedo. Faço a mesma coisa do outro lado, um espaço de um dedo. E agora é só juntar. Aqui eu já franzi o suficiente. Se eu não tivesse franzido o suficiente, era só puxar, né? Pra franzir ainda mais. Prontinho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou costurar pra juntar a parte de cima com a saia desse vestido. Olha o nosso vestidinho já ganhando forma. Fechei essa parte de cima, como eu expliquei pra vocês. E agora, a gente vai unir aqui. Costura com costura. E já podemos fechar a lateral também. Vou fechar do início até o fim. Lembrando que essa parte de cima do meu vestido, eu não vou precisar fechar. O que eu vou fazer é colocar botão ou uma fitinha de cetim que logo explico para vocês. E o resultado é esse, com ele devidamente fechado. Para finalizar, eu vou pegar uma fitinha de cetim medindo 45 a 50 centímetros e eu vou cortar o meio. Vão ficar essas duas fitas. Aproveito, já queimo a ponta. E o que eu preciso fazer é costurar essa fitinha de cetim nessa parte de cima.
que eu vou finalizar costurando um lacinho aqui na parte de trás do vestido. Pode ser um lacinho parecido com o sapatinho dela ou um pouco maior. Vocês podem também comprar já o lacinho feito, que pode ser de cetim, um de crochê que combine, né, com os tons do vestidinho da boneca, vai ficar fantástico. E aqui está o resultado da nossa bonequinha. Gostaram da aula? Espero que sim, porque eu preparei com muito carinho para vocês. E não esqueçam que todo dia é dia de Sesc.